Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula de suma importância para você que quer aprender contabilidade de custos. Dessa feita, da série Resolução de Questões, videoaula 7, tratando de exercício de margem de segurança, pontos de equilíbrio, lucro desejado versus volume de vendas. Aula essa que é dedicada a você, aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público, e para você que é um profissional da área e quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez comigo nesse canal. Já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nenhum obstáculo distraia a sua atenção. Pense sempre, estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Vamos lá, nossa agendazinha de hoje. Então, nós vamos resolver uma questão de custo, mas essa questão contempla vários assuntos. Contempla margem de segurança, contempla pontos de equilíbrio e contempla volume de vendas versus volume desejado. Se você está interessado nesse assunto, e se você está gostando das aulas anteriores, inscreva-se no canal, deixe seu like, é importante deixar o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Divulgue. Agradeço antecipadamente a divulgação desse canal. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail ou faça seus comentários na área apropriada lá no próprio YouTube, ok? Vamos à nossa questão de hoje. A empresa Santificada S.A. produz 3 produtos, P1, P2 e P3. Os dados do recém-encerrado exercício são os seguintes. Então, apresentou aqui os valores P1, P2 e P3 em relação a unidades vendidas, em relação ao preço de venda unitário de cada produto, o custo variável unitário de cada produto, os custos fixos identificados de cada produto, quer dizer, foi possível identificar alguns custos fixos, e os custos fixos comuns aos 3 produtos. Se você observar aqui, logo de cara, né, nós vemos que os custos fixos identificados, mas os comuns dá 1.800.000, 500, 300, 400, 600, 1.800.000 de custos fixos, sendo que parte está identificado e parte não está, é comum. Com isso, ele pede calcular o ponto de equilíbrio para P1, considerando somente os custos fixos identificados. Ok? Qual o volume de vendas de P2, considerando somente os custos fixos identificados, para a obtenção de uma margem de lucro de 25% sobre o preço de venda? 3, né? Item C, no caso. Qual o volume de vendas do produto P3, considerando somente os custos fixos identificados, para que apresente um lucro de 300.000? Quer dizer, ele quer um lucro desejado. D, considerando a totalidade dos custos fixos, ou seja, identificados e não identificados, calcular o ponto de equilíbrio para a empresa. E letra E, considerando a receita do exercício recém-encerrado e a receita do ponto de equilíbrio, foi calculado, na letra D, calcular a margem de segurança da empresa, ok? Vamos lá. Solução. Item A. Calcular o ponto de equilíbrio para P1 considerando somente os seus custos fixos identificados. Né? Então, vai ser bastante simples. É o ponto de equilíbrio contábil, né? Lembrando aqui, eu vou, evidentemente, lembrar aqui a vocês, né? Quem assistiu a aula teórica é importante, tem nosso gráfico aqui, e eu tenho um gráfico aqui que mostra os custos fixos, aqui mostra os custos variáveis, e aqui a nossa equação da reta de receita, né? Então, ele está querendo saber esse ponto de equilíbrio aqui, onde você não tem nem lucro nem prejuízo, né? Se eu levar aqui em relação à receita, em relação aqui à quantidade. Então, na aula teórica sobre esse assunto, lá nós apresentamos exercícios de assimilação e de fixação. É importante que você assista para ficar mais fácil para você. Então, o ponto de equilíbrio é CDF dividido por margem de contribuição unitária. Então, o CDF do produto 1 é 500.000, o preço de venda do produto 1 é 200,
E os custos variáveis, veja que ele não falou de despesa, mas se tivesse falado de despesa, a gente teria que considerar também, né, que é CDV, no caso, 150. Então, dá 10 mil unidades. Então, aqui seria 10 mil unidades o ponto de equilíbrio, né? Agora, é interessante a gente fazer uma provazinha dos 9, né? Como é que essa prova do 9? Para ver se essas 10 mil unidades mesmo dará o resultado do ponto de equilíbrio, porque no ponto de equilíbrio o resultado é zero, né? Não tem nem lucro, nem prejuízo, né? Então, a DRE simplificada seria 10 mil, que são as unidades, está vendo? Vou botar aqui as unidades, 10 mil unidades, vezes o preço de venda, está aqui o preço de venda. Então, eu tenho uma receita de 2 milhões. E aí nós vamos, o CDV seria 10 mil unidades vezes 150, que é exatamente o CDV, né? No caso especificamente, somente o custo variável, está aqui, está vendo? O custo variável, né? Então, calculamos aqui corretamente. Depois você tem aqui a margem de contribuição, 500 mil, menos os custos fixos identificados, porque ele somente os custos fixos identificados, menos 500 mil, e aí você começa a perceber que o resultado é zero, né? Como queríamos demonstrar, certo? CQD, né? Então, o resultado é zero. Então, essas 10 mil unidades estão corretas, né? Ela representa justamente esse ponto de equilíbrio onde não tem nem lucro, nem prejuízo, né? Questão interessante esse item A dessa questão, né? Vamos agora para o item B, né? O item B dessa questão. Qual o volume de vendas para o produto P2, considerando somente seus custos fixos identificados, para obtenção de uma margem de lucro de 25% sobre o preço? Então, agora essa questão ela exige mais alguma coisa, né? Ela quer que você tenha aí uma margem de lucro de 25% sobre o preço de venda, né? Tem mais um condicionante aí nessa questão, né? Vamos dar uma olhadinha. Então, veja, toda vez que você tem o conceito de margem de lucro, tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, ponto de equilíbrio seria o mesmo do que a gente calculou, né? Vamos calcular com a mesma forma, CDV. Só que o preço agora seria o preço de venda menos 0,25, né? Porque ele quer que seja lucro, né? Obtenção de lucro, uma margem de lucro de 25% sobre o preço. Então, 25% do preço de venda. Então, o preço de venda é menos 0,25, quer dizer, 25% do preço de venda unitário menos CDV. Então, aqui nós temos o CDV para P2, se você observar lá, é 300 mil. PVU menos 0,25 de PVU dá 0,75 de PVU menos CDV, que o CDV lá é 100, né? É 100, né? E aí, nós calculando essa expressão, aqui vai ficar 0,75 de preço de venda, 0,75 de 200, dá 150, que o preço de venda dele é 200, do produto P2, menos 100. Calculando essa expressão, nós achamos que o ponto de equilíbrio seria 6 mil unidades, né? Então, voltando novamente aqui, só para lembrar para vocês, é importante a gente lembrar aqui, ó, aqui você tem aqui o gráfico, né? Não deixe de assistir a aula teórica, aqui tem a parte lá fixa, aqui tem a parte variável, e aqui você tem a equação da reta que representa a receita. A interseção dessas duas aqui é justamente esse ponto de equilíbrio que ele está querendo, tá? Considerando que você tem uma margem de lucro de 25%, né? Uma margem de lucro de 25% em cima disso. Então, o ponto de equilíbrio está aí. Então, 6 mil unidades, mas para a gente testar, para ver se está correto, vamos ver a prova dos 9 novamente, né? A DE seria 6 mil unidades, quer dizer, a gente percebe que aqui seria 6 mil unidades, ó, 6 mil unidades, está aqui, né? 200 seria o preço de venda, né? O preço de venda dele é 200, dá 1.200.000, tá? Então, agora eu vou deduzir o CDV, seria 6 mil menos vezes 100, né? Que é o custo aqui, tá vendo? O CDV está aqui 100, né? Deixa eu marcar aqui, que fica mais fácil para você entender. Então, aqui o CDV 100 dá 600 mil, né? E aí, essa margem de contribuição é 600 mil. Os custos fixos identificados, nós vimos lá, para o produto P2 é 300 mil, e o resultado é 300 mil. Então, você veja
que eu tenho resultado de 300 mil. Né? Se você observar esse resultado de 300 mil, 25% da receita, 25% da receita é 300 mil, como queríamos identificar, né? Que é a margem de lucro de 25% do preço de venda, né? Preço de venda unitário e também da receita total. Então, 25% de 1.200.000 dá 300 mil. Então, como queríamos demonstrar também, né? Então, você observa que tanto na letra A como nessa letra B, nós calculamos e comprovamos através da prova dos 9 que a solução está corretíssima. Né? Vamos à letra C. Qual o volume de vendas do produto P3, considerando somente seus custos fixos identificados, para que ele apresente um lucro de 300 mil? Né? Então, nós estamos diante de alguma coisa que é um lucro desejado. Então, nós estamos diante de um ponto de equilíbrio econômico, né? Está acima do ponto de equilíbrio contábil. No ponto de equilíbrio contábil, você nem tem lucro nem prejuízo. Então, o CDF mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição unitária. O CDF foi dado lá no problema, 400 mil. O lucro desejado foi dado aqui, está vendo? Tranquilo aqui, informado. A gente tem aqui esse valor, né? O lucro desejado. Então, você tem aqui os 300 mil. E preço de venda foi dado também no problema 400. E 240 seria o CDF. Nesse momento, nós temos 4.375 unidades desse ponto de equilíbrio, de tal maneira que nós temos um lucro de 300 mil. Né? Vamos, mais uma vez, fazer a prova dos 9. Então, a DR seria vendas. Né? Essas vendas, né, nessa DR, a gente tem que levar em consideração aí que ela seria 4.375, está aqui, vezes exatamente o preço de venda. O preço de venda está aqui, está vendo? O preço de venda está aqui. Então, nesse momento, nós temos 1.750.000 como total das vendas. O CDV seria 4.375, do mesmo jeito, né? E aí nós traríamos aqui o valor correspondente, né, ao CDV, né? O CDV é 240, que lá ele mostra somente custos variáveis, né? Ele não fala de despesa. Lembro que se tivesse despesa, eu devia também considerar, certo? A margem de contribuição será 700 mil e os custos identificados seria 400 mil, que também foi dado no problema, né? E aí nós temos um resultado de 300 mil, como queríamos demonstrar, ou seja, um lucro de 300 mil para esse item C que foi pedido, né? Então, mais um item interessante sobre a mesma questão, né? Agora vamos ver a letra D. Considerando a totalidade dos custos fixos, ou seja, os identificados e os não identificados, que nós mostramos no início, dá 1.800.000, calcular o ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, calcular o ponto de equilíbrio para os 3 produtos, né? Para os 3 produtos. Então, botará produto 1, 2 e 3, as quantidades vendidas foram essas, 11.000, 5.500, 27.500, 44. Estamos diante de alguma coisa que eu tenho 3 produtos, então eu tenho que calcular uma margem de contribuição ponderada, né? Essa margem aí já é ponderada. E aí as quantidades vendidas, eu tenho que saber o percentual correspondente. 11.000 em relação a 44.000 dá 0,250, ou seja, 25%. 5.500 diante de 44.000 dá 0,125%. Ou seja, 12,5%. E 27.500 dá 0,625 ou 62,5%. Se eu trabalhar com coeficientes, isso daqui dá 1. Né? Se eu trabalhar em percentual, seria 100%. Né? Então, a margem de contribuição unitária, a gente viu lá de cada produto. Né? Se eu pegar lá o preço de venda menos o CDV, você vai ter que para o P1 é 50, para o P2 é 100, para o P3 é 160, né? 160, né? E a totalidade. Agora, para calcular a margem de contribuição ponderada, eu vou multiplicar essa percentualzinho aqui, ó, 25% de 50.000, 12,5% de 100 e 62,5% de 160. Somando aqui, eu tenho a margem de contribuição total ponderada em relação ao P1, P2 e P3. Né? É interessante você assistir esta aula que nós tratamos de margem de contribuição, ok? Margem de contribuição média ponderada seria o ponto de equilíbrio, seria o CDF,
Então, nós vimos lá que o CDF total, né, que ele está pela totalidade dos custos fixos, é 1.800.000, dividido por essa margem de contribuição ponderada, 125, dá 14.400 unidades, né? Então, agora eu quero saber o que corresponde a cada produto, né? Basta multiplicar os 14.400 por 0,25, ou seja, 25% de 14.400, 3.600, 12,5% de 14.400 para P2, dá 1.800 produtos, né? Unidades de P2, e 62,5% de 14.400 dá 9.000 unidades para P3. Né? Se eu somar isso aqui, dá exatamente 14.400 unidades, 3.600, 1.800, 900. Qual a margem de contribuição total de cada produto? Eu pegar essa quantidade, 3.600, multiplicar pela margem de contribuição individual, 50 dá 180, 1.800 multiplicado por 100 dá 180.000, e P3, 9.000, né? 9.000 multiplicado por 160, 1.440.000. Então, você tem 1.800.000. Se eu somar isso aqui, dá 1.800.000. Observe, se eu fizer uma DR simplificada, considerando P1, P2, P3, receitas e tudo mais, você vai ver que lá no final eu vou ter que subtrair no caso específico, né, os custos fixos totais. E os custos fixos totais realmente dão 1.800.000, né? Ou seja, o resultado é zero. Então, como queríamos demonstrar, né? Então, considerando o ponto de equilíbrio da empresa como um todo, né, o resultado é zero, né? O resultado é zero. E para isso você começa a perceber que aqui dá 1.800.000 e, evidentemente, os custos fixos total, ou seja, identificados e não identificados, dá 1.800.000. Então, como queríamos demonstrar, né? Mais uma vez, a gente fez a prova dos 9 dessa questão, ok? Vamos à letra E. A letra E diz, considerando a receita do exercício recém-encerrado e a receita do ponto de equilíbrio, que nós calculamos agora no item D, calcular a margem de segurança. Então, a margem de segurança nada mais é do que receita atual menos receita de equilíbrio sobre a receita atual. A gente já viu isso. E as receitas estão aqui. Atual P1, 11.000 vezes 200, dá 2.200.000, né? Eu estou vendendo 5.500 vezes 200, 1.100.000, e para P3 eu estou vendendo 27.500 vezes 400, que é o preço de venda. Então, 11 milhões, né? Então, totaliza 14.300.000. Agora, para o ponto de equilíbrio, nós calculamos agora, né, no slide anterior. Então, o ponto de equilíbrio de P1 é 3.600 vezes 200, 720. O ponto de equilíbrio P2 é 1.800 vezes 200, 360. E o ponto de equilíbrio P3 é 9.000 vezes 400, 3.800.000, né? 3.600.000. Então, só lembrando aqui, né, para a gente não se esquecer disso aqui, ó, aquele gráficozinho continua valendo, né, agora sendo para 3 produtos. E, evidentemente, você tem aqui a custo fixo, aqui o custo variável. Você aqui vai se deparar com alguma coisa interessante, que é o gráfico da receita, né? A reta da receita. Aqui você tem esse ponto de equilíbrio, ok? Esse ponto de equilíbrio foi representado aqui, né? Então, mas ele quer uma margem de segurança, alguma coisa que está acima desse ponto de equilíbrio, né? Então, está acima desse ponto de equilíbrio, tá? A margem de segurança é algo que está acima desse ponto de equilíbrio. Então, você começa a perceber que o que ele está querendo é algo acima do ponto de equilíbrio, por isso que ele fala da margem de segurança, né? Por isso que eu tenho o que eu vendo sempre está mais, a receita é maior, e o ponto de equilíbrio está aqui, que nós calculamos do conjunto P1, P2 e P3, né? E aí fica mais simples. Agora é só aplicar a fórmula, que você tem o total, quer dizer, o total da receita atual das vendas, 14.300.000. O total do ponto de equilíbrio de receitas, no caso, 4.680.000. Então, ele está aqui nesse valor, né? Então, você começa a perceber que este valor aqui representa a venda atual, esse aqui representa a receita do ponto de equilíbrio, essa aqui é a quantidade do ponto de equilíbrio e essa aqui é a quantidade que estou vendendo atualmente, né? E para isso agora é só calcular, aplicar a fórmula, né? Não é uma coisa bastante simples. Então, você vai ter 14.300 menos 4.680.000 dividido por 14.300, né? Dá 0,67, ou seja, 67%, né? Você veja que questão belíssima, que numa única questão nós vimos aí
né, recapitulamos tanto a nível conceitual, como, evidentemente, exercitando alguns assuntos importantes, como margem de segurança, ponto de equilíbrio, lucro desejado e assim por diante, né? Se você gostou desta aula, gostou das aulas anteriores, deixe seu like, inscreva-se no canal, é importância vital, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue o canal, agradeço antecipadamente a sua divulgação. E qualquer dúvida você manda para o meu e-mail ou comenta lá na área apropriada do próprio YouTube, né? Foi muito bom ter você aqui mais uma vez nesse canal. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Reveja esse vídeo várias vezes, né? Como também a aula teórica sobre estes assuntos, né? As aulas teóricas sobre esses assuntos. Lembre-se que nós estamos aqui para servir. E fico muito feliz com o seu progresso nos estudos. Acredite, você é capaz. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe.